Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Espaço voltado para o universo do vôlei. O nosso convidado de hoje é o Padre Jean, que vai contar toda a trajetória dele nesse esporte maravilhoso que a gente conhece e pratica e ama também. Padre Jean, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por o senhor ter aberto aí, né, um tempinho na sua agenda para falar com a gente, porque a gente sabe que é bastante corrido. Eu que agradeço o carinho, o convite, me sinto prestigiado ainda falar de uma pauta que é bastante cara para nós, né? Voleibol. Obrigado pelo convite. Padre, o senhor está bem conhecido nas redes sociais, porque a gente vira e mexe, tá vendo um Reels, tá vendo um Stories. Rezando. Rezando. Batendo bola, jogando vôlei. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente como que começou a sua trajetória, como que o voleibol te descobriu ou o senhor que descobriu o voleibol? Eu vou chamar o senhor aqui, o senhor de senhor, tá? Mas o senhor me corrige se não, quiser, tranquilo, pode ser você, tranquilo. pode ser, porque a gente tem esse respeito. Fica à vontade. Não dá pra chamar de senhor entre as quatro linhas, né? Aí não tem... Sérgio, eu descobri o voleibol na escola. Eu estudei em 2 escolas estaduais e aí no primeiro momento, bons tempos do curso de Educação Física. Então, meu primeiro contato, eu venho de uma família muito esportiva, mas o futebol era muito acentuado. E aí eu descobri o voleibol, teve um encantamento já no primeiro momento, né? Curioso, né? Boa pergunta. Será que foi eu que descobri, né? E ali eu quis aprofundar. Nessa época nós tínhamos jogos escolares e era uma coisa muito forte no município de Embu das Artes. Quando chegou na 8ª série, e aí eu descobri nos jogos escolares que a escola vizinha, a equipe era mais competente, mais forte. Eu pedi para mudar de escola para jogar voleibol na outra, na concorrência, né? E o professor aceitou, porque eu era muito pequenininho, magrinho, mas eu era muito dedicado, esforçado. E aí eu mudei de escola por conta do voleibol, de novo jogos escolares. E aí tem todo um trânsito, né? Quem se destaca nos jogos escolares, a Secretaria de Esportes do município, a prefeitura, ela chama para a equipe municipal. Eu fui compor a equipe da cidade de Embu das Artes e aí pela primeira vez eu ouvi falar de federação. E aí sempre, e aqui ressaltar a importância dos professores de educação física, os mestres de voleibol. E aí o professor Bila me levou para o Clube Pinheiros para fazer uma peneira e eu conheci o professor Silvio Forte. E ele, que nós mantemos uma amizade até hoje, 36 anos. É um pouquinho de tempo, né, padre? É bastante tempo, uma vida. Ô, padre, e aí eu queria que o senhor explicasse pra gente. Aí o senhor chegou a ser federado, é isso? Não, era iniciação do Clube Pinheiros, né? Tinha uma peneira, era muito curioso. Era uma peneira... para quem conhece o Clube Pinheiros, que a fila dava volta, muito, muito, muito grande. Eu entrei, o Silvio, lembro como hoje, falou, você é pequeno, mas você é esperto, né? Você tem coordenação motora. A bola era branca, era 6-0 ainda, né? Porque era muito criança. Mikasa 6.0? Eu não sei se era Mikasa, mas era uma bola branca dura que machucava. Gente, olha, depois vocês dão uma pesquisada, né, padre? Pra quem não sabe, se a gente conseguir colocar na edição a pênalti... a pênalti não, a Mikasa branca daquela época, era um coco. Não, pra criança, não era pedagógico nunca. E aí eu lembro que o ataque era fraquinho, mas ele falou, nossa, primeira vez que eu ouvi falar esse termo cozinha, você faz uma boa cozinha na quadra, que é o fundo de quadra. E não sei se o voleibol moderno, o alto rendimento, ainda utiliza essa metodologia. Ele falou, olha, nós trabalhamos... aqui no Clube Pinheiros com um ponteiro, não existe a líbero, né? Então era um ponteiro de força e um de composição. Então pensando no futuro, você pode ser meu segundo ponteiro nessa categoria, numa categoria futura, o de composição. Você me ajuda a passar o fundo de quadra. Então se todo mundo aqui anda 1 quilômetro, você vai ter que andar 2. E aí eu fico com você. Não engorda e a gente vai acompanhando o seu crescimento. Padre, você já começou nessa pressão assim? Com 12 para 13 anos, Exatamente. Porque era um clube, já tinha a pretensão de federação, e aí o apaixonamento ali. E aí, claro, vieram outras cobranças, né? E também o despertar também de outros dons, né?
comunicação, porque eu era extremamente tímido, mas era fominha, queria jogar, então tinha que falar. E esporte coletivo, se não fala, não joga. Tinha concorrência dentro da própria equipe, né? Porque cada um quer se firmar na posição, então você tem que se posicionar, né? Você tem que ter uma liderança acentuada. Eu comecei como atacante, então a galerinha queima se você não tiver uma liderança acentuada. Então tem que falar, tem que se comunicar, tem que se posicionar ali. E acredito que hoje, né, eu entendo que isso são benefícios do esporte coletivo. Opa, isso foi até que idade? Porque assim, foi dos 12 ali, né? Boa. Chegou um período, aí a galera 1,80 para 1,90 já se falava assim, de 1,80 já era alto. Era alto, exatamente. E aí o professor Silvio, sempre muito gentil, e ele via que tinha paixão pelo voleibol. E me foi ofertado uma escola chamada Campos Sales para estudar. Quase todo mundo estudava nesse Campos Sales. Como eu morava em Budas Artes, não dava para ter o benefício do Campos Sales. Então eu já ia para uma fase do ensino médio. Tem um centro olímpico, um amigo chamado professor Rafael, que aí eu posso te indicar lá, e pensando no futuro você pode fazer a faculdade, porque nesse período tinha bolsa atleta pela, acho que extinta faculdade Unib, né? E aí eu fiz a transição para o centro olímpico. Só que nesse período foi o advento da renovação carismática com o padre Marcelo Rossi. E aí eu comecei a ir para Santa Missa com a minha mãe, e aí aquilo me encantou. Eu sempre tive alguma coisa com o sagrado, com a igreja, que eu não conseguia discernir, mas no advento da renovação carismática, aquilo ficou muito acentuado, muito marcado, aí gerou um conflito vocacional. Esporte, mesmo não tendo perfil físico, mas tinha a paixão, e eu via como uma das possibilidades para o voleibol, o curso de educação física, porque às vezes a gente reduz, né? Ou é atleta ou nada. Não, o voleibol ele é extremamente amplo. E eu já tinha esse olhar para o curso de educação física e não para a filosofia, que é o mais voltado, o que é apresentado para o Ministério Sacerdotal. Aí eu fiz 2 anos de discernimento vocacional, e aquilo foi crescendo dentro de mim, a vocação religiosa, tanto quanto a paixão pelo voleibol. E aí chegou um momento que eu tive que me decidir. E aí eu já tinha bolsa para a faculdade, e aí eu abri mão do curso de educação física para fazer filosofia, né? E aí eu mesmo entrava porque esse discernimento não é simples, tá? Eu mesmo entrava em um conflito e falava, eu acho que eu tô doido, né? Maluco, deixar de jogar voleibol para fazer filosofia? Porque já tá ali naquele caminho, já tá acostumado, já tem a convivência, já tem os locais de treino, já tá estudando para isso. Foi exatamente isso. Não, e a certeza, eu tenho uma bolsa do curso de educação física para algo incerto, que é ser padre. É incerto. Qual é a certeza de ser padre? Será que esse chamado de Deus não é algo que eu criei na minha cabeça? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí eu entrei no seminário no ano de 2000, e dentro de uma radicalidade, claro que era uma outra igreja, né? Hoje a gente está no ano 2025, eu pensava que não poderia praticar esportes, que eu teria que me desligar das coisas do mundo. E quando você se converte, você é meio radical. Hoje eu tenho muita dificuldade. Aquilo não é de Deus, né? Aquilo ali, qualquer outra coisa que não fosse voltado para a igreja não seria considerado de Deus, né? Então, seria alguma coisa mundana, né? E até esse período, a igreja, ela focava na figura humana, principalmente nos seus líderes, a questão intelectual, né? Então ela nos oferta muitas possibilidades culturais e intelectuais, e a espiritualidade. O corpo talvez tenha um pouco dessa a raiz na Idade Média, né? O corpo é vaidade. Então a igreja, ela trabalha muito a questão cultural, intelectual, a questão da espiritualidade, e o corpo não. Então, e esporte, voleibol é corpo, é a ferramenta de trabalho. Eu conheci a dieta muito cedo, né? Eu tenho 1,70 só, a galera acha que eu tenho 1,90 na internet, acredita? O pessoal que vê falar não acredita nisso, né? 1,70. Então, eu sempre observei a questão, o cuidado com o corpo, a questão da dieta. Então, quando eu fui para a igreja, foi um choque. Eu fui amadurecendo a questão religiosa, foi ficando confortável, e uma saudade ou uma lacuna em relação ao esporte. Mas quando o senhor fala de que foi um choque para quem? Para mim. Para você? Para mim.
Para mim. A família entra nisso também? Porque até então você era tido como atleta. Atleta. Para todo mundo. Até hoje, às vezes, eu encontro algum colega, um contemporâneo de voleibol, de quadra, encontro em um casamento e falo assim, mas você é o padre? Eu falo, nossa, você era terrível. Porque é que hoje fala fronte, né? Uhum. Imagina, baixinho, folgado, né? Marrento. E o cara que vai fazer meu casamento vai batizar meu filho. Eu tô batizando o filho dos meus amigos. Fazendo o casamento dos filhos dos meus amigos. Eu falei, cara, eu joguei bola com você. E aí eu falo, não lembro. Ele falou, sério? Aí sabe, eu descobri por que eu não lembro. Eu falei, mas como a gente jogou uns 2, 3 anos juntos? Eu falei, olha, todo mundo que jogou na minha época, eu lembro. Aí eu descobri porque eu lembro. Eu tenho memória seletiva. Você devia ser ruim, por isso que eu não lembro. Ah, tá. Os que afrontam, os que jogam bem, aquela ali, vai lembrar. Agora, quem joga ruim passa batido. É memória seletiva total. Preconceituosa e seletiva. Ou seja, continua mais uma fronte, né? Porque depois ainda do esporte, ainda vem mais uma fronte pra lembrar do passado, que era muito ruim. Isso. Eu falei, mas a gente jogou junto. Eu falei, não lembro, você devia ser ruim, porque eu não lembro. Ô padre, eu queria que o senhor explicasse pra gente, depois desse choque, como que se dividiu o padre atleta do padre? Foram 10 anos ali que aí, realmente, né? Eu abri mão e vivi só a igreja. Eu sumi do voleibol, né? Foi uma escolha bem consciente. Chegou um momento que eu já estava bastante... A minha presença na igreja, a minha diocese de Campo Limpo já estava bastante acentuada, já estava em um outro curso que era teologia, e aí eu senti a necessidade de novamente vivenciar o esporte. Aí eu pedi para os meus superiores, para os reitores, a possibilidade de fazer atividade física, academia. Até porque eu tinha sobrepeso, tinha agora colesterol, tinha algumas enfermidades ali que são próprias da ociosidade. E aí a igreja, muito curioso, né? Ela analisou e ela autorizou, o que era raro na época, né? Então, eu tô perguntando, a gente tá batendo papo aqui, porque assim, tem muitas dúvidas que vão surgindo à medida que o senhor vai falando. Quando o senhor fala que a igreja autorizou, quando o senhor se dedica 100% à igreja, é só isso, não pode ter mais nenhum tipo de interferência? Tudo tem que ser analisado? Na verdade, assim, não é que seja proibido, ela nunca proibiu, mas não é prioridade e não cabia na agenda. Então, eu era seminarista, depois diácono. Então, a prioridade é a educação, é a formação intelectual e a espiritualidade. Então, não cabe no dia. Eu tenho que achar uma brecha ali, né? E considerando que fosse prioridade. Então, agora, nessa fase do meu ministério, da minha vida, agora eu começo a ter voz dentro da igreja. Olha, o esporte, eu acho que ele é muito bem-vindo, eu acho que ele cabe aqui. Meu reitor, padre Manuel, um excelente formador, ele discerniu isso e autorizou que eu fizesse academia. O seminário, para quem não conhece, é uma casa de formação. Lembra muito um estilo militar, né? No sentido de disciplina, de regra. Então, se você cumprir suas normas, suas obrigatoriedades, tranquilo, tenta encaixar essa academia aqui sem prejuízo na tua formação cultural, intelectual e espiritual. E aí coube ali uma hora de academia, vai e volta. Falei, opa... Né? Na verdade, não tinha morrido isso dentro de mim, eu acho que estava guardado. E aí, depois dos dias de folga, a segunda-feira é folga do seminarista, então você vai para a PUC de manhã e você tem meio período de folga. E aí é família, questões pessoais e, quem sabe, bater uma bolinha ali. E aí eu consegui me conectar muito pouco com o voleibol, mas falei, opa, por que não? É esporte, né? Tem uma santa na igreja chamada Santa Teresinha e ela é questionada, né, sobre a sua vocação, o que ela quer. E ela fala, eu quero tudo. Por que eu tenho que ser singular se eu posso tudo, né? Tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é positivo. Eu falei, opa, Santa Teresinha, eu quero tudo. Eu quero ser padre, eu quero jogar bola, eu quero academia, eu quero ser feliz. E aí... Eu, em 2007, eu fui ordenado padre, né? Assumi o meu ministério na cidade de Muguaçu como vigário.
E aí eu tinha um pouco mais de autonomia, eu estava fora do sistema formativo, agora eu tenho um pouco mais de autonomia da minha agenda. Aí eu coloquei ali um bate-bola, não era mais tão competitivo, era recreação, mas é curioso, né? Quem vem da base, quem teve esse privilégio da educação física. Então, eu tinha um certo privilégio em relação à molecada, assim. E também, acho que é muito do atleta também. A gente tem essa ânsia de querer partilhar conhecimento. Então, faz assim, faz aquilo, faz desse jeito aqui que funciona. E aí, naturalmente, foi acontecendo. Eu fui nomeado, eu recebi na cidade de Imbuguaçu o convite para assumir a Secretaria de Esportes lá, por conta do meu histórico. Dessa vivência também, dessa vivência. Desse histórico e dessa vivência. E aí eu não ia conseguir conciliar com o esporte, as duas pastas eram muito, muito pesadas. E aí o gestor, me fez uma contraproposta, e aí ele me ofertou a Secretaria de Cultura, que eu achei que era mais simples e mais fácil. Cultura e esporte nunca vão ser simples, entendeu? Mas a ignorância é uma dádiva, tá? E hoje eu não assumiria jamais. Não, nem sou muito grato à oportunidade da administração pública. E foi uma experiência muito, muito positiva para entender o papel do executivo, legislativo, judiciário, o quanto é pertinente a ferramenta política, até mesmo para o esporte, para a cultura. Fiquei o tempo de 7 anos na Secretaria de Cultura de Imbuguaçu, mas uma curiosidade, não me preenchia. Né? Olha só. Como o voleibol também não me preenche. Né? Eu fiquei com saudade da igreja. A minha primeira vocação é o ministério sacerdotal. O voleibol, o esporte, ele é um complemento. Hoje, com quase 50 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu amo o voleibol, mas não é a minha vocação. E aí eu me desliguei da Secretaria de Cultura, e aí eu fiquei um pouquinho com a agenda um pouco mais ociosa, e aí eu fui bater bola, e aí eu gostei. Aí voltou tudo à tona, né? O bate-bola quando era mais jovem, na escola, nos campeonatos, nos regionais. E aí eu entendi, Santa Terezinha, dá pra fazer tudo. É só organizar a agenda. Dá pra fazer tudo. Dá pra atender confissão, direção, direção espiritual. Lancei um livro nesse inteirinho sobre direção espiritual. Dá pra fazer trabalho social. Dá pra fazer articulação com a sociedade civil. Dá pra criar escola de voleibol. Eu acho que hoje eu entendo que nós padres, nós falamos muito de vocação e de dons. E cada um tem os seus dons, seus carismas, né? Então eu entendi lá, 20 anos depois, que talvez um dos meus carismas também fosse a atividade esportiva, a prática do esporte, na modalidade de voleibol. Por que não? A minha matéria de trabalho, Sérgio, é gente. E então, quando você fala de gente, você fala de espiritualidade, você fala de teologia, você fala de filosofia, e você não tem como negar a prática do esporte, a prática do voleibol. Ô padre, e como que é essa gestão, digamos assim, né? Não sei se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas na hora de você orientar uma pessoa que vai se confessar, ou que vai pedir algum tipo de ajuda, ou que vai pedir algum tipo de orientação, como que, na cabeça, né, do padre, como que o esporte entra para resgatar esse jovem, ou para ser uma ferramenta ali para que ele consiga seguir um caminho, trilhar um caminho? É sempre também o esporte ou não necessariamente? Todas as pessoas que precisam de orientação, elas precisam seguir algum esporte ou não? A Fernanda Venturini vai adorar essa pergunta, tá? Fernanda Venturini, beijo pra você. E quando você estiver aqui em São Paulo, vem gravar com a gente, que eu acho impossível, mas tudo bem. Você usou uma palavra que eu gosto muito. Eu faço atendimento quase que diário, né? É de terça a sábado. Às vezes as pessoas as confundem e falam assim, padre, eu quero confessar. Confissão, 3 minutos, 5 minutos, eu fiz isso, minha culpa, minha tão grande culpa, estou arrependido. O padre não é um juiz, né? É instrumento de Deus ali para absolver os pecados, vida que segue. Né? A direção espiritual não, é um trabalho de escuta e não é aconselhamento, é apontamento. Olha, você tem essa possibilidade de caminhos aqui. Você me dá uma demanda, juntos nós vamos discernir essa demanda e vamos tentar enxergar o melhor caminho, né? O esporte, então, ele é hoje, no meu ministério, no meu trabalho, ele é uma ferramenta bastante poderosa. Então, nós temos casos, as pessoas têm problema de saúde mental.
saúde mental, transtorno de ansiedade, né? E aí não adianta, aí vem tem que ter o bom senso de falar assim, reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria que passa. Não vai rolar. Agora, se fizer uma matrícula na academia, se produzir endorfina, se você socializar com um grupo de amigos de voleibol, mesmo que você não tenha os fundamentos, porque o que eu estou precisando ali? Tirar aquela pessoa da ociosidade, tirar ela talvez da obesidade, tirar ela de dentro de casa, colocar ela em movimento. Então o esporte, ele dialoga muito com a espiritualidade. Hoje eu entendo tranquilamente o ser humano cabeça, corpo e espírito. Então eu não consigo olhar para os meus paroquianos e não enxergar o corpo deles. Eu gosto da fala do apóstolo Paulo que diz assim, o corpo é templo do espírito. Então, se isso aqui é sagrado, então tem que cuidar. Então, alguns paroquianos, na grande maioria mulheres, né, e mais velhas, elas acham que vão encontrar um padre velhinho, rabugento, e que vai lá pedir para rezar o rosário como penitência. Sua penitência é ir para academia. Eu falo, como assim? Academia, qualidade de vida. Você está precisando malhar, treinar, pedalar, fazer uma caminhada. Eu falo, sério, padre, que da hora. melhor penitência, né? Assim, dependendo de para quem for, né? Tem resistência, acredita? Então, tem resistência. Dependendo para quem é direcionado, tem essa... Porque aí eu entendi que o ser humano na totalidade. E eu não faço a separação. Não faço de jeito nenhum a separação. E tem dado muito certo. Então, passam-se 20 anos e eu falei, eu entendi porque lá o menino de 12 anos, né, ele descobriu o voleibol. Eu uso hoje no meu ministério. Hoje a igreja tem muitas ações, né? Diversas ações realizadas para atender esse público, né? Jovens, crianças, pessoas em vulnerabilidade social. O esporte ele vai caminhando junto ali ou é algo que precisa ser separado? Como que funciona? Porque são várias ações que a igreja realiza ali, né? São várias ações que contemplam ali, né, a igreja. Mas o esporte entra como nisso? A igreja católica, a gente entende que ela tem duas fortes pernas. Ela caminha, ela se movimenta aí um pouquinho mais de 2000 anos e são duas pernas muito fortes. A espiritualidade, a oração e o trabalho social. Então o esporte, ele é jovem, ele é novo, ele entra recentemente dentro da igreja, mas ele é uma dessas pernas sociais aqui. Nós temos outras ações, outras frentes, né? Nós temos a nossa entidade social, que é a maior da América Latina, que é a Caritas Diocesana. Então, lá no nosso estatuto, nós temos assistência social, educação e saúde. Hoje eu questiono, porque eu sou uma geração mais jovem, né, em relação àqueles que me antecederam, a vida de Caritas. E eu questiono por que o esporte não está aqui no Caritas, no estatuto, né? Porque nós, igreja, descobrimos o poder dele agora, recente. Então, aos poucos, e como a igreja é muito prudente, ela é muito observadora, ela não age por impulso, ela não sofre de ansiedade. Então, deixa eu entender quem é você, quem é o senhor esporte, né? E se você agrega, se você vai somar aqui, vai se subtrair. Então, de maneira tímida, mas eficiente, está criando-se um movimento. Hoje os próprios líderes religiosos, os bispos, né, os nossos superiores nos orientando à atividade física. Hoje é relativamente comum encontrar um padre em uma academia, e graças a Deus. Porque a gente entende, o padre, minha comunidade, eu estou no distrito do Capão Redondo. Então eu tenho um território bastante populoso, bem verticalizado, uma população de 30 mil habitantes. E aí vamos pensar que eu sou o diretor espiritual desse povo. Todo cuidador, primeiro, precisa ser cuidado. E quem é que cuida de mim? Né? Então, a minha saúde mental, minha higiene mental é o voleibol hoje. É atividade física na academia. Se eu cair, essa galera cai. Então, o líder, ele precisa ter esse olhar do autocuidado. Então, hoje a igreja está bastante atenta e bastante aberta a essa prática. Hoje, o senhor joga aonde? Como, com quem, quando? Porque o senhor bate bola, o senhor disputa campeonato. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência. Eu tenho um acordo com o São Paulo Futebol Clube, com o Master. Por conta da comunidade, da paróquia, do meu ministério, então a prioridade é a paróquia, é o povo de Deus, e isso é inegociável. Então eu tenho um acordo com o nosso diretor, que é o Edinho. Eu não disputo o campeonato. Não disputa, então só corrigindo, tá? Por 2 motivos, e eu explico. Por força da agenda, a paróquia é prioridade, alguns jogos acontecem em final de semana.
Então, eu tô dispensado. Eu gosto do cheiro da quadra, né? Eu gosto do treino, da bola, das 4 linhas. Eu gosto de estar ali e já estou satisfeito. E a outra motivação para eu não competir é porque, para eu não disputar campeonato, é porque eu sou bastante competitivo. E aí não vai ser legal. Que posição que o senhor joga mesmo, só pra gente saber? Agora oposto. Eu fiz uma transição de ponta para oposto com 1,70, acredita? Acredito, mas claro que eu acredito, padre. Imagina, entendeu? Eu com 1,70, eu sou líbero, entendeu? Nunca fui oposto na vida, nunca fui ponteiro na vida. Então eu sei muito bem como que é o desafio de ser oposto com 1,70 m e ter a responsabilidade de derrubar a bola. Então, mas isso é muito curioso, assim. Por mais que eu tenho 36 anos de conexão com o voleibol e eu tô aprendendo. Ele não se esgota. Ele não se esgota. Eu fui para o São Paulo, acredito que estou na 4ª temporada, e aí tem as posições, né? Então, quando eu fui lá, o Ferrugem, que é o nosso técnico, falou: padre, tem muito ponteiro e tem ponteiro de 1,90 m. Aqui você não vai achar nada, né? Faz a transição, vai para a saída, né? Poxa, e aí você desconstruir, né? Vício, mania, apego. Porque vamos explicar pro pessoal de casa e quem gosta de vôlei, que sabe como funciona, porque é diferente. Você falar assim, é ponteiro e oposto. Tem uma diferença muito grande aí, né? Na questão de ataque, na questão de movimento, na questão de plástica, na questão de treino, posicionamento de bloqueio. A quantidade de bola que recebe. Quantidade de bola que recebe. Explica pra gente como que é esse... Então, o ponteiro, ele passa. Hoje, os especialistas até podem me corrigir. Não sei se ainda tem ponteiro de composição. Acho que hoje ponteiro é ponteiro, tem que passar e atacar. Então, trabalha bastante. São 2 grandes operários ali. Tem a técnica, né? A abertura de perna, o movimento de braço, salto. Então, é mais confortável, né? Eu acho que é mais confortável ir para a posição 4, para a ponta. A saída, ela requer mais técnica. Eu costumo dizer que tem que ser mais craque, mais talentoso, né? E eu não sou um cara craque. Eu sou um cara trabalhador, esforçado. E com 47 anos, eu não quero aprender com 47 anos. Vou ter que começar tudo de novo. Só que aí eu vi a concorrência dentro do meu time, estava muito grande. Né? Padre, até nisso tem a concorrência, né? Tem. E eu falei, eu vou lá, bravo, cada vez que ia pro treino. E, padre, posição 2, né? E aí, muito, muito bravo. Só que o Ferrugem, ele foi muito pedagógico. Ele falou, padre, olha, o senhor está com a perna invertida, se abrir para fora, o senhor vai perder o ângulo de ataque de corredor, o senhor vai ficar só com a diagonal longa, o senhor é pequeno, estica o braço e ataca na 1. Padre, não precisa trabalhar tanto quanto na ponta, tá? Deixa o restante da equipe fazer o trabalho sujo. Trabalho sujo, só para você aproveitar ali. Eu falei, sério? 36 anos tendo que passar, abrir e atacar. É sério que é só atacar? Eu falei, nossa, tô gostando desse negócio aqui. E aí eu descobri que é apaixonante fazer oposto. Claro, tem que pensar um pouco mais. Como eu não tenho altura, então aí você traz Darwin, né, pro voleibol. Então você tem que desenvolver algumas aptidões. Uma das coisas que eu descobri no voleibol, aquilo que me falta fisicamente, então vamos extrair do cérebro. Então vamos ver mão de fora. Não adianta eu com 1,70 querer ir pro chão que não vai rolar. Mas se tiver uns bracinhos sobrando ali, vamos pra mão de fora. E aprendi com a Cida, que é uma amiga em comum, que você conhece bem. Beijo, Cida. E ela fala assim, padre, o ponto o ataque que dá teto é 1 ponto. A mão de fora é 1 ponto igualzinho, o placar vai rodar igual. Né? Eu falei, opa, então aqui é mais com o cérebro do que com o corpo. Então eu me achei porque ficou confortável. E como eu tenho algumas lesões, então eu respeito mais meu corpo também. Porque precisa, né, padre? Porque assim, é o que a gente estava conversando antes, né? As lesões, elas vêm independentemente de qualquer coisa, né? Porque assim, você que joga há bastante tempo, é impossível você passar ileso. Então, quando vem uma lesão, o cuidado em cima daquela lesão para que ela não piore e para que não interrompa a sua carreira, seja como profissional, seja como amador, ela precisa de uma atenção especial aí para você render mais tempo, né? Eu acho máximo esse tipo de conteúdo que você produz, né? Eu vou pegar um termo meu.
né, do meu mundo, eu acho que ele é catequético, o seu conteúdo, né? Porque vai formando, vai ensinando, vai direcionando de maneira adequada. Uma vez eu vi uma matéria numa mídia aberta falando que esporte era saúde. Eu fiquei muito bravo. Né? Eu tenho muitas cirurgias por conta do voleibol. Fala aí, Paty, suas cirurgias pra gente? Conta aí pra gente. Umas de bastidores Eu aí. mudei de médico e aí eu falei, levei os exames, né? As ressonâncias. Ele falou, padre, o senhor caiu de moto? Você acredita? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu falei, mas por quê? A comparação, né? Eu tenho cirurgia no tornozelo direito, eu tenho cirurgia no joelho esquerdo, eu fui jogar com a molecada. Sabe quando a gente é fominha e vai jogar com a molecada que não sabe? Né? Fica a dica, não vai. Gente, por favor, não. A molecada que me machucou. Foi mesmo, molecada ruim, né? Mas a responsabilidade foi minha. A molecada é ruim. Aí machucou 1 ano de recuperação. Nossa, porque você operar com 20 anos é uma coisa, se operar com 30 é outra coisa. E aí, operei o joelho, operei o ombro em 2009, não fiz... Santo Agostinho diz, ninguém peca por obediência. Fui desobediente, não fiz o fortalecimento, não fiz a físio. E aí tive que operar novamente o mesmo ombro manguito em 2020. Dá até uma agonia, entendeu? Porque assim, eu fiz essa cirurgia do ombro. Direito e esquerdo? No direito, manguito rotador. A recuperação é terrível. Tipóia, preso, não 45 dirige. dias, você não faz nada. Nada. Pra tomar banho é uma dificuldade, pra ir ao banheiro é uma dificuldade. E tem que fazer, porque senão não dá certo. Não, eu entendi. Não, hoje é 100%, porque Santo Agostinho é obediência. Então, não adianta ser fominha. O médico, ele diz isso assim, padre, vocês pregam obediência lá na igreja, né? Então, bora... Colocar em prática, vamos? E ele falou uma coisa muito curiosa, né? A cirurgia é só 50%. Os outros 50% é a físio e o fortalecimento. Não tem como fugir disso. Cara, deu bom demais. Só que aí o esporte, como é um esporte de impacto, de salto, por mais que a gente só... É master, é amador, mas tem uma adrenalina ali, tem o seu nível de rendimento. Então, eu desenvolvi uma hérnia de disco, tendinopatia nos tendões por conta do salto, cervical também, e aí é bom parar por aqui. Padre, vamos parar por aqui, porque assim, pro pessoal de casa que tá assistindo a gente vai desanimar, entendeu? Não é esse o objetivo, gente. Esvaziar a escola. Pratiquem voleibol, é um esporte gostoso, porque, padre, independentemente dessas dores, eu tenho certeza que o senhor já jogou machucado, o senhor já jogou lesionado, mesmo se o médico falou, não pode jogar, vai lá jogar, porque é uma coisa que não tem como... tem como ficar parado Muito curioso isso, ó. Tanto o meu médico... Padre, é um vício? É pecado? Não é um vício, acho que é uma válvula de escape. É a minha saúde mental, eu lido com gente. Então, nosso treino é 21 horas. Então, acho que é para ressignificar, né? Porque é muito difícil e cada vez mais difícil lidar com o ser humano. E todo mundo precisa ter uma válvula de escape. Eu descobri que a minha é a bola. Eu dizia para você, o jornalista falou que o esporte era saúde. Aí eu fiquei bravo, eu tinha vindo de cirurgia. Eu falei, que mentiroso. Aonde? Para de mentir pra galera. Onde que esse negócio é saúde? Aí depois, a Fernanda Venturini, né? Eu vi uma live dela. O esporte, ele é saúde, sim. O alto rendimento, não. O alto rendimento, ele coloca o corpo ali no limite. Então, é bem legal a gente... colocar cada coisa no seu lugar, que aí fica pedagógico, né? Então, hoje, por que você joga voleibol? Por que o senhor voltou para o voleibol? Porque a minha demanda religiosa é bastante grande, é pesada, é desafiadora, e como cuidador, eu preciso ter uma válvula de escape. E aí, eu me reconectei com o voleibol mesmo com as lesões. Só que hoje, claro, eu tenho muita consciência corporal, eu tenho consciência do meu corpo, do meu peso, das minhas lesões, das minhas feridas, o que eu posso e o que eu não posso. Então, hoje eu administro o meu corpo e o meu voleibol.
E tem que manter assim, né, pai? É isso. Nenhuma estripulia. Não faço. Nada de assim, isso aqui eu vou fazer e não vai acontecer nada. Né? Não tem isso. Não tenho, não sou moleque, não sou rebelde. Por isso que eu não aceito a competição. Às vezes tem um outro convite e fala, não, coloca uma molecada mais jovem, né, que tem mais disposição. Eu quero só brincar com a bola e tô feliz, super satisfeito. Que aí consegue conciliar de boa, né? A competição, eu lembro que o último campeonato foi na Moca, eu saí de uma missa e fui jogar. Ai, padre. E aí eu passei de batina, assim, ó. Eu sempre ando de batina, desde 2000. Passei no ginásio de batina, fui no vestiário, troquei. E aí foi muito engraçado, assim. Às vezes a cabeça buga, tá? Dá uma bugada. E aí, essa época eu saltava até bastante considerável e era competitivo. E aí, na hora que eu ataquei, aí o juiz me chamou e falou... Você é padre de verdade? Eu falei, mas por quê? Você fez ponto na outra equipe? Eu acho que o juiz era muito religioso. E aí, essa época, eu acho que eu não estava tão convertido ainda, né? Tava no processo. Aí ele chamou minha atenção na frente de todo mundo. Eu fiquei com muita vergonha, né? Eu achei desnecessário, achei despreparo do juiz. E aí eu fui pedir a bola pro levantador, porque a gente pede, né? Bola! Bola pra mim. Aí, bota a bola pra mim. Bota a bola pra mim. Aí virei, aí fui pro juiz e falou assim... E mostrei pra ele o ataque, né? E olhei pra equipe e falei... Desculpa por este ponto que eu vos causo. Eu falei, mas o que o cara quer? Né? Falei, olha o preconceito que se tem. Existe um preconceito. Sim. O religioso não pode jogar voleibol competitivo. Padre, o senhor, a gente vê o senhor batendo bola, só para explicar pro pessoal de casa, porque a gente vê muito, né, o senhor de batina, batendo bola, fazendo aquecimento, ataque e defesa. É algo que como que eu posso dizer? Não é proibido, mas é limitado à igreja, alguma coisa assim? Ou, porque assim, é uma vestimenta sacerdotal, eu posso falar isso? Então, ela é uma roupa, ela não é um paramento, ela necessariamente não é uma roupa de missa, né? Por exemplo, uma casula, jamais, não, impossível. Então, nós temos paramentos específicos para o culto, vamos colocar assim, ou para a liturgia, que aí não cabe de maneira alguma por uma questão de sacralidade, de respeito, de bom senso. A batina é uma roupa. Então, como eu gosto da batina, eu gosto de ser padre, eu gosto de quem eu me tornei ao longo dos anos. Então, eu faço tudo de batina. Metrô, ônibus, reunião, trabalho, confissão. Eu ando pelas ruas do Valo Velho de batina. Então, quando eu vou em algumas atividades sociais, como, por exemplo, regionais, ou a nossa escola de voleibol, piano, eu vou de batina. Até porque eu não fui lá para bater bola. Ao longo dos anos, eu acho que eu me adaptei. Então, eu nem vejo o ataque e defesa de batina. É como se eu tivesse de agasalho. Então, aquilo... Mas foi um pouco de ingenuidade da minha parte, porque na minha cabeça é tão comum eu ir para uma reunião na Câmara Municipal de batina ou ir no ginásio, que eu não imaginava que teria esse choque de fazer um ataque e defesa de batina. E fazer a repercussão... Por isso que eu perguntei, porque assim... A repercussão que dá é, nossa, o padre de batina fazendo ataque e defesa, ou jogando vôlei, né? Que o pessoal, muita gente não entende, né? Jogando vôlei de batina, não sei o quê. Isso é pecado, isso não pode, né? Então, a gente é só pra desmistificar isso, entendeu? Que e a agenda, Sérgio, ela é super pesada, a agenda da paróquia. Ó, tem confissão, tem creche, tem núcleo de convivência do idoso, tem direção espiritual. Então, assim, deixa eu ir na casa paroquial, tirar a batina, colocar uma agasalho para fazer um ataque e defesa. Já cansei. Não, nem fui. Né? Eu tô ali com a molecada, com os alunos, por que não? Né? Agora, quando reconhece, fala, nossa, o padre fazendo ataque e defesa, eu gosto. Né? Eu dou risada quando fala assim, o Valdemont, né? O ministro do STF. Pô, o padre aí pegou pesado, né? Mas eu me divirto, eu acho engraçado. Falo, nossa, eu acho que a gente precisa ter 500 anos de evangelização no Brasil e a galera ainda não sabe o que é uma batina, né? Mas aí eu entendi. E é uma geração muito curiosa. Eu sempre gostei de ser careca, por conta do seminário. Eu sou careca por conta do seminário. Tem um sino que... Ele rege os horários do seminário, tem horário para tudo no seminário. Então, e a disciplina, então não pode chegar atrasado na biblioteca, nos estudos, nas refeições, na capela. Então eu fui e passei a maquininha zero em tudo, né? Desde os
19, 20 anos. E aí fiquei careca. Eu optei por ficar careca, com os anos fui normalizando. E aí essa geração que tá vindo, que é a geração Harry Potter, aí vê, bati na careca, Harry Potter. Gente, faz uma analogia mesmo, né? Tipo... Jefferson, você quer acrescentar alguma coisa aqui, meu amigo? Pode continuar? Padre, quer mais água aí, padre? Porque é o que a gente tem hoje para oferecer, tá? Hoje é só água. Água de boa. Entendeu? A água tá... Você vai tranquila. rápido na comunicação, você manda bem. É quase um ataque de defesa isso aqui. Você vê, aqui a gente tem que bate pronto. Padre, agora a gente já falou, né, da sua relação com a igreja, né, do seu ministério, do quanto o esporte transforma, né, que isso eu acho que é a parte mais importante, entendeu? Do quanto isso é válido, né? Eu não venho de uma família esportista, mas eu acredito muito que o esporte é transformador. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que o esporte é transformador, independentemente de qualquer coisa. Se a pessoa quiser, ela pode ser alguém através do esporte. Eu sempre tive esse pensamento. Porém, tem muita gente que não tem acesso, né? Tem muita gente que não consegue ter esse acesso. Porque, querendo ou não, hoje o esporte ainda... Tirando o futebol, que você joga em qualquer lugar, né? Assim, joga na rua, né? Bota lá um chinelo na rua, 2 chinelos, faz um gol, pega uma bola, murcha. O vôlei já não é tão assim. Você precisa de uma rede, precisa de um mastro. Uma bola é 400 conto. Uma bola que é 400 conto, entendeu? Como facilitar esse acesso para esse tipo de pessoas terem essa condição também de querer ser um atleta, querer ser um jogador, se inspirar em alguém, né? Porque a gente vê muito na televisão aquele atleta, né? A gente vê no feminino a Gabizinha, né? Representando aí, né? Uma futura geração. A gente tem no masculino, Darlan, a gente tem, né? Essa molecada que inspira, né? Quem está assistindo. Hoje, eu queria que o senhor falasse que trabalho que o senhor realiza, né? Junto à comunidade que é voltado para esse público. Queria que o senhor contasse um pouquinho. Então, eu sou muito grato ao voleibol. Quando eu cheguei à vida adulta e fui ordenado padre e olhei para minha história de vida, e aí eu tinha algumas pessoas, né, e algumas situações para agradecer. A Igreja Católica, meus superiores, meus professores, a minha igreja doméstica, que é a minha família. Eu tive o privilégio, né, eu sou fruto de um casamento de 50 anos, a educação formal, né, desde o ensino fundamental. Então, eu me sinto muito privilegiado, né? E fazendo a minha anamnese, né, eu falei, opa, falta mais alguém para agradecer, né, o esporte. Tá? E não seria só fazer vênia e muito obrigado, né? Eu precisaria devolver, porque o esporte me deu muito, o voleibol me deu muito. Eu era uma criança muito tímida, não tinha liderança. Imagina um padre tímido, um padre que não fala. Conduziu uma igreja ali. Conduziu uma comunidade, uma igreja. E quem me deu isso, não tenho a menor dúvida, foi o esporte coletivo, foi o voleibol. Então, sempre tive essa inquietação no coração. De que maneira devolver? Por que não, já que nós temos o Caritas, na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde, por que não na área do esporte? Fazer com que outros Jeans que estão vindo, outras crianças, tenham o privilégio de conhecer o voleibol como você teve o privilégio, né? Você é privilegiado, né? Então, a priori, a gente, na minha época, falava assim, vamos apresentar o esporte para o jovem para tirar ele da rua, né? A minha geração não tem criança na rua, né? Então, hoje, a minha motivação era apresentar e tirar um pouco da tecnologia, tirar do celular, da ociosidade. Era a minha primeira motivação. Convidei a Cida do vôlei, né, porque aí você precisa de parceria, você precisa de time, de equipe, e aí o sonho fica mais interessante quando você sonha junto. Ela tem uma experiência bastante significativa no voleibol, no alto rendimento. Ela estava vivendo uma fase interessante da vida dela, que era o casamento, a maternidade, né? E aí ela abraçou isso, a gente começou a sonhar isso. Ela falou, padre, mas qual é a intenção? Eu falei, devolver, colocar essas crianças em movimento, conectar elas com o voleibol, tirar da ociosidade da tecnologia e formar... o esporte, eu acho que ele faz isso, ele forma gente do bem, né? Cidadão do bem. Cidadão do bem. Forma engenheiro, professor, jornalista, padre, né? O esporte ele é muito fértil, ele é muito fértil. Então, formar cidadão. Aí a Cilda ela é mais
ela enxerga mais longe do que eu. Ela vai além, né? Ela vai além. Assim, não, vamos formar atleta, né? E aí, foi atleta, Cida, né? Eu fui atleta amador a vida inteira, né? Como é que eu vou formar um atleta? Então, padre, o senhor chegou até aqui, mas o senhor pode ser instrumento para que outros cheguem mais longe, né? Seja só instrumento. E aí, vamos pensar o nome. E aí a gente sempre conversava, ela morou na Suíça, a gente sempre conversava e ela soltava algumas palavras em italiano. E aí, em uma das nossas conversas, ela solta piano, piano, se arriva lantano. Fez, Cida, devagar, se chega lá. Falei, opa, o nome da instituição. A gente não forma um cidadão do dia para a noite. A gente não forma um atleta para o alto rendimento do dia para a noite. São 20 anos, é um processo, precisa viver o processo. Essa é a nossa instituição, esse é o nome da nossa instituição. Vamos devolver para a sociedade. E aí nasceu a Piano Piano, hoje nós temos, 5 anos depois, 200 atletas. Eu gosto desta palavra. Podia falar assim, tem 200 catarrentos, 200 moleque. Não, tem 200 atletas. Desculpa, padre. É que essa palavra catarrenta é muito engraçada. Tá, tudo bem. Na igreja chama as crianças assim, né? E aí, não, atleta, sabe por quê? Eu voltei à minha infância. Primeira vez que eu estava na escola, Colégio João Martins, a professora fala, os atletas podem descer. E aí eu fiquei procurando os atletas. Né? Era eu. Ela me chamou de atleta. E aquilo teve significado. Marcou. Sim. Então, são os nossos atletas. Se no futuro vão estar no alto rendimento, vão ser pedagogas, educadores, o tempo vai dizer. Então, hoje estamos lá, eu acredito que devolvendo. Como que é esse trabalho realizado lá? Você trabalha com quais tipos de público, né? São todos de lá? Como que funciona? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como são os treinamentos. A Cida que dá treino? Porque se a Cida der treino, meu Deus do céu, coitada, eu saio coitado correndo. Dos catarrentos, né? Eu saio correndo. Coitado dos atletas. Sérgio, é tudo ainda novo para nós também. Né? A gente está aprendendo também a ser gestor, né? Então, nós tínhamos pensado nos adolescentes da igreja, mas é muita pretensão você querer limitar um projeto, né? Então, hoje nós temos crianças a partir de 5 anos, que aí é recreação, é recriar. Né? A Cida foi estudar, tem que se capacitar. E aí ela veio com muitas informações, né? Com muitas ferramentas, e aí foi muito interessante, porque ela coloca assim, até determinada idade, recreação. É o lúdico, a bola contato, é grande para a criança, né? É o contato. É o primeiro contato, né? Isso. A bola é grande na mãozinha da criança, né? Então, a partir de 5 anos, a filha dela estava no projeto e a filha dela lembra muito ela. Você a viu jogar, a Cida? Vi. O mesmo biotipo, magrela, alta, espichada. E aí eu falei, Cida, coloca a sua filha para jogar. Padre, há um tempo para cada coisa. Se eu colocá-la agora, corre o risco dela chegar na adolescente e ela se desconectar com o voleibol. Então, vamos deixar no lúdico, na idade adequada, e aí eu começo a exigir um pouco mais dela. Aí vem a iniciação. Então, a Cida hoje é uma grande pedagoga do voleibol. Né? Eu fico encantado em ver como ela vai conduzindo a escola. E aí vem os meninos, vem as meninas. Uma curiosidade, as mães vêm trazer as crianças, mas elas descobrem o atleta, elas descobrem o voleibol e se descobrem atleta na vida adulta. Ela vem trazer o filho e quando a gente percebe, ela está de short ou calça leg na quadra, aprendendo a dar toque e manchete. Então, ele não é singular, o voleibol. Nós temos o núcleo de convivência do idoso, os idosos, que aí é o voleibol adaptado. Ai, que delícia. Então, o voleibol hoje é para quem quiser. Né, para quem se apaixonar, ele está super aberto. E aí as pessoas podem... Tem uma peneira, padre? Tem uma peneira para entrar nesse clube? Nesse instituto? Não, eu estou num lugar geográfico de São Paulo muito curioso. Eu estou no distrito do Capão Redondo, que é São Paulo, faço divisa com a cidade de Itapecerica da Serra e o município de Embu das Artes. Então, eu tenho atletas dos 3 municípios ali. Até porque nós temos a Cida, com toda a sua expertise, né, toda a sua experiência. Temos o professor Hamilton, que passou, hoje está em Pinda. A gente perdeu, mas o voleibol ganhou, sabe? E é muito orgulho saber que a gente
pôde apresentar para a federação esse cara que é incrível. Aí vem o professor Lucas, nós temos uma parceria com a faculdade, foi nossa primeira matrícula na faculdade, no curso de Educação Física, atleta de voleibol a gente provoca a questão da formação intelectual, os estudos, e aí 5 anos depois esse atleta volta como educador. São os frutos, né? Então, hoje, para manter o projeto, a gente tem uma taxa de manutenção, mas tem uma margem de filantropia, porque tem criança que não tem o recurso para o calçado. Então, a grana não determina quem vai jogar, quem não vai jogar. Temos os parceiros, hoje, Integral Médica, NetZoom, Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e um mercado local que é muito parceiro, que é o Cercadão. E aí ele vê a molecada indo uniformizada, né, e jogar. Onde essa molecada está indo? E são muitos, jogar voleibol. Então, acho que a gente está colorindo um pouquinho a Zona Sul de São Paulo, lá com a camisa vermelha. Nossa, padre, é um trabalho muito bonito, né? Que, se a gente for parar para pensar, lá atrás, entendeu? Não existia isso, né? Porque, assim, eu lembro que da minha época, para você conseguir achar um lugar que tivesse vôlei, era muito difícil. Não tinha um clube, não tinha uma quadra, né? No máximo ali na aula de educação física, né? O senhor falando de como que era na educação física. Eu lembro que na minha aula de educação física, eu não gostava de futebol. E aí eu queria jogar vôlei. Só que o vôlei era só para as meninas. Tinha As quadras não eram cobertas. As quadras não eram cobertas. Tinha pouca bola. Tinha pouca bola. A bola branca, né? E não tinha, então, futebol para os meninos e voleibol para as meninas. O handball era misturado, mas assim, era por semestre, sabe? Então, assim, só ia ver o vôlei quando via, né? Então, hoje você ter essa oportunidade de poder oferecer isso para pessoas que não têm condições, e até para pessoas que também têm condições, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E o trabalho que é realizado com pessoas, com profissionais tão competentes, faz todo essa caminhada aí surtir efeito. Então, hoje eu entendo isso, né? Aí seria uma outra pauta, precisa de gestão. Você precisa gerir um projeto desse, não é só colocar... Que não é fácil, né, padre? Não é só colocar a bola lá. Hoje nós temos a Fabiana, que nos ajuda na gestão, que é uma mãe, é uma colega de infância, levantadora, atleta também. Se formou em administração de empresas, casou, teve os filhos, se converteu também, foi viver a fé na Igreja Católica. E aí ela trouxe as filhas para conhecer o voleibol. E aí ela foi fisgada. Quando ela percebeu, ela estava dentro da quadra levantando. E hoje ela está fazendo educação física. E ela é uma das gestoras. Ela nos ajuda a gerir o projeto. Que é uma coisa que a gente defende. Todo bom projeto precisa de gestão. Senão ele até nasce, né? Mas ele não desenvolve. Não desenvolve. E se não tiver um embasamento, ele morre na metade do caminho. Né? Não é algo que vai prolongar. Porque a gente vê tantos projetos, padre, também. Era bom até falar sobre isso. Tantos projetos maravilhosos que ficam pelo caminho, né? A gente tem tantos, assim, que... Por exemplo, não assim... Que eu vi, assim, sabe? Por exemplo, um projeto do Serginho lá em Guarulhos. Sabe, era maravilhoso, sabe? Porque, assim, dava oportunidade para as pessoas que não tinham condições. Mas, infelizmente, precisou sair de lá, né? Foi para outro lugar, tal, em outro lugar, bacana. Só que saiu de lá, foi para outro lugar e nunca mais tocou no assunto de... E aquela comunidade lá? Quem assiste hoje? Isso, E aqueles que começaram lá, que fizeram lá... Aí você cria uma exclusão, né? Entendeu? Então, assim, é triste, né? Essa realidade, mas, assim, é importante ter esse trabalho, consolidar esse trabalho e não deixar ele cair no esquecimento, não deixar ele morrer. E tem, assim, a gente falou de alguns benefícios, mas inúmeros são. Eu lembro que na minha época, essa é uma pauta bem delicada, nós não tínhamos gravidez na adolescência. Né? Não tinha. Eu não consigo lembrar de uma atleta da minha geração, né, de projeto social que ficou grávida na adolescência. Né? Nós não tínhamos a prática de uso de substâncias ilícitas. Né? Não, você é atleta, você tem que ter corpo de atleta, saúde. Então, inúmeros são os benefícios. Então, hoje o esporte, ou programas como esse, projetos como esse, como a Piano, espalhados pelo Brasil, para mim é sinônimo de política pública. É política pública. O que a gente está fazendo lá, a paixão, o voleibol, né? Mas o fim último ali é política pública.
É exercício de cidadania. A gente está formando gente da melhor qualidade, né? A nossa geração formou muita gente boa, né? O voleibol, ele colaborou com a sociedade. Quantos líderes hoje, não só no voleibol, não se restringiram ao voleibol. Tem alguns parlamentares a nível nacional hoje ocupando a Assembleia e falam, foi a escola voleibol que formou. Senado, tão gostoso, né? É incrível. É tão gostoso de Não, ouvir. o voleibol é escola de formação. Eu vejo uma senadora, a Leila, né? A Leila, extremamente capaz lá. E aí fala, olha, veio da mesma escola que eu. Então, assim, o voleibol é escola de formação humana e forma com excelência. Padre, fora, né, todo esse... Além desse trabalho todo realizado, tem um campeonato... É um campeonato paroquial, que eu posso dizer assim? Não. É maior, ele é maior. Ele é maior. É o Catholic Game. Catholic Game, Catholic isso. Game. Conta pra gente desse campeonato. Eu posso participar? Não tem idade. Não tem tá. idade. Tá bom. A segregação já aí. Não, eu fiquei... o secretário Rogério Lins, que é o secretário do município de São Paulo... Que adora vôlei, né? Só pra deixar bem claro, né? Ele adora. Também deixar bem claro que a especialidade dele é futebol, tá? Ele é ruim no vôlei. Tá. Se quiser ter uma revanche, aí ele pode vir aqui não, também hoje tem personal, né? Se você quiser fazer aula, né? Não, ele tem os fundamentos. Precisa invernizar ali, mas no futebol ele manda bem. Ele me achou na internet, né? Ele assumiu a pasta dessa grande metrópole que é São Paulo. Uhum. E é um cara, assim, ele foi gestor em Osasco por 2 mandatos. Então, ele conhece bem as pastas da administração pública e ele sabe da pertinência do esporte. E aí, eu tentei fazer a leitura dele. Acho que ele foi pegando uma referência de cada modalidade. Então, voleibol, igreja, o Padre Jean. Então, ele me chamou pela internet, né? A gente está em rede, então nada mais do que natural. Sim. Padre, se fizéssemos um campeonato... Ele é católico, então ele conhece bem a realidade da Igreja Católica, sobretudo a Igreja Católica, que são as dioceses espalhadas pela capital. Nós temos muitos jovens na igreja. Se a gente conectasse essa juventude com o voleibol, o que é que o senhor acha? Eu falei, dá bom. Dá super bom, né? Então, eu estou disposto a fazer isso. E aí, eu fiz a assessoria religiosa, que era conectar as dioceses, a Arquidiocese de São Paulo, que é dividida por 6 regiões episcopais, a minha diocese de Campo Limpo e as demais dioceses, que o total somaram 12 dioceses. Nas duas modalidades, voleibol e futebol, masculino e feminino. É um piloto. Claro que as paróquias, as regiões episcopais, as dioceses têm outras modalidades, mas a gente queria dar só o start. Então, vamos começar com voleibol e futebol. Vamos ocupar um equipamento incrível, nacionalmente conhecido, e que nós, não só a Igreja Católica, mas a molecada da quebrada não tem acesso, a não ser que pague, que é o Pacaembu, né? Então, vamos acessar esse equipamento de maneira gratuita? Então, essa foi a ideia. A gente foi sonhando, foi desenhando algumas coisas, e aí, no último sábado, tivemos a abertura, a Érica, campeã olímpica, a nossa embaixadora. Beijo, Érica, para você. E deu muito bom. Sabe qual foi a curiosidade? E o mérito é todo do secretário. Quanto moleque bom no futebol na igreja. Uns moleque fera. E no voleibol, muito talento escondido. Eu falei, vocês estavam onde? Na sacristia? Muita fera, e a curiosidade do secretário e talvez de outros, a molecada da igreja então vai chegar lá, um monte de jovem lesado que não sabe dar uma mancha. Imagina, o couro comeu, o povo quer ganhar. Deus, fica aqui de lado um pouquinho. Pera aí, deixa ele ganhar o campeonato. Extremamente competitivo. Nós fizemos seletivas na diocese. Na minha diocese tem 110 paróquias, mais as comunidades que são as filiais, umas 800 igrejas. Então, fizemos uma seletiva, um processo seletivo dentro. Classificaram 2 times de futebol de salão, um futebol feminino e um time de futebol masculino, outro feminino ali. Então, foi muito legal o movimento dentro da diocese. Me lembra muito o esporte nos Estados Unidos, né? Quando vai para o estadual. Né? Me recordou muito esse movimento. E está agora, tá acontecendo, nesse momento.
Já tem uma previsão de uma próxima edição? Talvez o ano que vem? Ou vai depender do... O campeonato está acontecendo. Tá. A gente está tentando entender ele ainda. Toda a preparação foi super positiva. A diocese reunida, olha que curioso. A Igreja Católica, as 12 dioceses, vamos colocar assim, reunidas para falar de esportes. Então, não era catequese, não era crisma, não eram sacramentos, era esporte, era futebol e voleibol. Então, eu quero entender que deu certo, está dando certo. Padre, o nosso tempo está acabando. Eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor, mas a gente vai ter que parar por aqui. A pergunta, a última, ou uma das últimas. Acompanha o voleibol? Tem conseguido acompanhar o VNL? Masculino ou feminino? Tem... Acompanho mais pela internet, né? O pouco que dá ali, eu me esforço para acompanhar. Eu quero estar atualizado ali. Tá. O masculino mais que o feminino. Tá. A polêmica do toque-ataque, como que o senhor vê isso? Não gosto. Não gosto. Voleibol raiz. Não. Não rola. Deixa quieto, né, padre? Zoado. Tá certo. Vamos ver. Eu sou raiz, eu sou velho, né? Então eu gosto do bom voleibol, aquele toque veludado, eu gosto da técnica, eu gosto do talento, né? Então eu tenho medo de banalizar o nosso esporte. Padre, como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Padre Jean com G, só isso. No Instagram ou TikTok, Padre Jean com G, o padre do vôlei também acha, acredita? É só jogar lá que vai aparecer. Que o bispo não me ouça. Alguém batendo bola de batina... Não é ministro do STF, nem é o Harry Potter. Tá certo, padre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês. Se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação para vocês receberem todos os nossos vídeos. Cada edição está sendo muito especial e eu espero que vocês gostem, porque está sendo feito de todo o coração. Padre, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe o senhor, seu ministério. E volte mais vezes para contar novidades e para contar várias resenhas também, que não deu tempo de contar tudo hoje. Na verdade eu fui convidado para um podcast, foi uma resenha, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe, sobretudo, o voleibol brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom.